Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 3 do segundo livro dos reis de Israel. O reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Eles contavam os anos assim, ia passando os anos de um determinado reinado e eles iam contando. E reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. O pai dele era Acabe, né? E a sua mãe, Jezabel. Acabe construiu uma coluna, tipo uma coluna assim de pedra, em homenagem a Baal, que era o deus de Jezabel. E aí, Jorão tirou essa coluna. Não manteve, né? Então, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles, dos pecados de Jeroboão. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel, ou seja, ele revistou todo o povo de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos,
em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. A derrota de Moabe. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até ao mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Ou seja, vamos para cima deles, né? Moabe achando que os reis tinham morrido e enchido seus açudes, suas lagoas de sangue. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores até que só Kir-Hareset ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então, tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Então foi assim que Moabe, que era um povo inimigo de Israel, foi derrotado, né? Através do poder de Deus, que abençoou a Israel, abençoou a Judá, e eles derrotaram os inimigos seus. Que nós peguemos para nós essa lição, né? Se nós formos fiéis a Deus e fizermos a sua vontade, os nossos inimigos serão derrotados diante de nós, pelo poder de Deus. Deus abençoe você e toda a tua família.